Oi, pessoal, eu sou a Isabela Palermo e eu vou começar o nosso assunto sobre diarreia viral bovina. Ela foi descrita em 1947 por Olapis et al., só que em 1946 já havia algumas especulações de uma nova doença transmissível entre os bovinos, só que ainda ela não tinha sido descoberta como esse nome, diarreia viral bovina. Em 1953, Hansen e Chivers, eles diagnosticaram a doença das mucosas, que foi uma doença mais severa, só que possuía os mesmos sintomas da diarreia viral bovina. Então, eles achavam que era uma diarreia viral bovina, no entanto, como ela era mais severa, eles não tinham certeza, então categorizaram como doença das mucosas. Em 1957, foi isolada uma amostra citopatogênica e, a partir daí, na década de 60, houve a confirmação de que se tratava do mesmo vírus em relação à doença das mucosas e à diarreia viral bovina. Nos anos 70, ficou estabelecido que os animais com infecções congênitas com vírus, eles eram economicamente desvantajosos, porque ou eles morriam, ou os fetos eram abortados, ou eles ficavam persistentemente infectados, então prejudicando a propriedade, né, a produção. Em 1994, o Pellegrini ele designou um novo grupo, que foi diarreia viral bovina tipo 2, então ele isolou alguns estirpes do vírus e designou que o vírus que causa a doença hemorrágica seria o tipo 2, então ficou diarreia viral bovina tipo 1, é o vírus antigo, que foi primeiro descoberto, e com essa nova designação de diarreia viral bovina tipo 2. O primeiro isolamento no Brasil foi feito em São Paulo, e os surtos em São Paulo ocorreram nos anos de 1968, 72 e 74. Em relação à etiologia, é um vírus da família Flaviridae, do gênero Cettivírus. Ele é um RNA simples e envelopado. Tem dois tipos, o tipo 1 e o tipo 2, né? O tipo 1 vai causar a doença das mucosas e o tipo 2, a doença trombocitopênica. O vírus tipo 1, ele é não citopatogênico, ou seja, ele não vai causar alterações patológicas nas células que levem ela à morte celular. Geralmente, o animal que está assintomático vai acometer qualquer categoria e ele tem uma alta morbidade e baixa letalidade. O tipo 1, ele é responsável pelas infecções transplacentárias. Algumas cepas mais patogênicas, elas podem levar úlceras, febre por salivação, descarga nasal, tosse e diarreia. E o tipo 2, ele é citopatogênico, então ele é mais agressivo, porque ele vai ter alteração patológica na célula, levando à morte celular. Então, geralmente tem um curso agudo, vai acometer os animais adultos e tem uma baixa morbidade e alta letalidade. Esse vírus, ele não está associado com a infecção persistente nos animais, como o vírus tipo 1 está, porque eles podem ficar persistentemente infectados, só que é assintomático. Aqui ele vai ter uma doença trombocitopênica e o animal geralmente vai ter esse curso agudo, então ele não tem essa persistência da infecção, porque o animal geralmente morre no tipo 2. Então ele vai levar síndrome hemorrágica, trombocitopenia, descarga nasal, diabetes mellitus, diarreia profunda, todos esses tópicos que estão aqui elencados. Em relação à epidemiologia, é uma doença cosmopolita, então ela está em todo o mundo, vai ser confundida com outras enfermidades devido aos sinais clínicos. A transmissão ela é feita de forma horizontal ou vertical. A de forma horizontal ela pode ser tanto direta como indireta, e ela é responsável por acometer todas as categorias. As fontes de infecção, elas são os animais doentes e os animais persistentemente infectados. Os animais persistentemente infectados, eles eliminam muito vírus e por um longo período de tempo. Pode ter uma possível doença de manifestação clínica e ele vai ser responsável por manter e disseminar o vírus na propriedade. Em relação às vias de transmissão, a via horizontal, ela pode ser transmitida de forma direta ou indireta. Então, de forma direta seria contato direto entre os animais, contato com placenta, sêmen, feto. O indireto através de fontes, água, alimento. Então, aqui eu tenho uma figura que mostra que um animal persistentemente infectado, ele vai espalhar o vírus constantemente na propriedade. Então, ele pode espalhar o vírus para a vaca que está prenha, e o feto pode se infectar através de uma transmissão vertical,
pode espalhar para a vaca e o bezerro, que podem desenvolver uma doença aguda e a vaca pode sofrer de infertilidade, para os outros bezerros que podem desenvolver pneumonia, para o touro, que pode infectar a vaca através do sêmen e também desenvolver uma infecção aguda. Então, o animal persistentemente infectado no rebanho, ele vai ser totalmente desfavorável. As vias de eliminação, que vão ser através de descarga nasal, saliva, sêmen, fezes e urina, lágrima e leite também. Então, para finalizar, em relação às perdas econômicas que essa doença traz, a gente tem uma perda muito grande, entre 10 a 20 bilhões de perdas diretas. Essa contabilidade está relacionada às perdas diretas, principalmente, então, que são as mortes e os fetos abortados, sem contar com as perdas indiretas, né, que não estão nesse número aí que eu passei, que seria custo com medicação, com animais inférteis. Então, a diarreia viral bovina, ela é uma doença que vai causar tanto perda econômica direta e indireta, e quando eu tenho um animal infectado, eu vou ter que sacrificar, porque ele vai ficar prejudicando toda a produção por estar persistentemente infectado, ou se desenvolver essa doença aguda, ele vai morrer. Então, é um problema quando a gente pensa economicamente para a propriedade. Eu sou a Sabrina e eu vou falar sobre a patogenia e quadro clínico. O quadro clínico após uma infecção é complexo e depende de vários fatores, como imunocompetência frente ao vírus da diarreia viral bovina, a idade do animal, fase de gestação, a idade fetal no momento da infecção, o estado imunitário passivo ou ativo por exposição ou vacinação e a presença de estresse ambiental no momento da infecção. A variação antigênica e as diferenças de virulência entre os tipos do vírus podem causar variações na resposta clínica à infecção. Infecção aguda pós-natal em animal imunocompetente não gestante. 70 a 90% das infecções pelo vírus da diarreia viral bovina em animais imunocompetentes e seronegativados ocorrem em manifestação de sinais clínicos. Muitos dos animais infectados apresentam infecção subclínica que apenas provocam febre ligeira, passando despercebido, leucopenia e desenvolvimento de anticorpos seroneutralizantes. As infecções subclínicas explicam os títulos de seroneutralização positiva para BVD, encontrados na maioria dos bovinos não vacinados. Em vacas de leite, a diminuição da produção leiteira tem sido associada a infecções subclínicas. Ocasionalmente, estirpes de maior patogenicidade podem provocar a doença clínica transitória caracterizada por inapetência, depressão, febre, diarreia ligeira, leucopenia transitória, com recuperação do animal em poucos dias. A infecção aguda pelo vírus da diarreia viral bovina é frequentemente definida pela doença clínica que ocorre em bovinos imunocompetentes que não são persistentemente infectados. Isso ocorre geralmente em bovinos com idades compreendidas entre 6 a 24 meses. O período de incubação dos quadros agudos varia de 5 a 7 dias, apresentando sinais clínicos após a infecção como febre, leucopenia, depressão, anorexia, respiração rápida, corrimentos oculares e nasais, erosões e ulcerações orais, diarreia e redução na produção leiteira nas vacas primíparas. Podem estar presentes erosões epiteliais no espaço interdigital, bordo coronário, tetas e vulva. A viremia pode persistir em até 15 dias, período em que o vírus é eliminado em pequenas quantidades. Contudo, a duração dos sinais clínicos é variável e depende da duração virêmica, virulência do vírus infectante, presença de infecções secundárias e capacidade regenerativa dos tecidos afetados. A forma hiperaguda da doença tem alta morbidade e alta mortalidade em todos os grupos etários de gado. Os surtos são mais comuns em explorações leiteiras, em que houve encara de animais recentemente ou então com programas vacinais inadequados. Os surtos de infecção hiperaguda têm alta incidência de abortos. As lesões macroscópicas são semelhantes na aparência com a doença das mucosas, não sendo normalmente possível diferenciar entre as duas formas apenas com base no histopatológico. Observam-se gânglios linfáticos aumentados de tamanho, erosões e ulcerações no trato gastrointestinal, hemorragias, petequias, equimoses nas superfícies serosas das vísceras e depressão extensiva de linfócitos. Dessa forma, a pneumonia deverá ser o quadro clínico mais óbvio. A duração da doença pode variar de 3 a 7 dias. As infecções agudas podem causar a síndrome hemorrágica,
Essas infecções são caracterizadas clinicamente pela trombocitopenia marcada, diarreia sanguinolenta, hemorragias, petequias e equimose da conjuntiva, epistaxis, hemorragia nas superfícies da mucosa da boca e da vulva, ifema, hemorragia anormal nos locais de injeção ou mordeduras de insetos, pirexia, desidratação, leucopenia e morte. Pode ocorrer estase ruminal. A síndrome hemorrágica parece estar associada com as estirpes NCP da diarreia viral bovina tipo 2, resultando em broncopneumonia multifocal, atrofia da medula óssea vermelha, necrose e erosões da membrana da mucosa do trato gastrointestinal. A diarreia viral bovina, ela causa perdas reprodutivas significativas em fêmeas gestantes não imunes. Após a infecção das fêmeas, o vírus é capaz de atravessar a placenta e infectar o feto. O vírus pode ser transmitido através de monta natural ou por inseminação artificial, podendo levar às falhas na fertilização e reabsorção embrionária, com o retorno do estro em intervalos regulares ou irregulares, abortos, mumificação fetal, animais natimortos, nascimento de animais fracos e inviáveis que morrem logo ou têm um crescimento retardado, o nascimento de animais persistentemente infectados. As consequências da infecção fetal normalmente são observadas desde várias semanas a vários meses após a infecção materna, e são determinadas pela fase de gestação em que a fêmea é infectada, pelo biotipo da estirpe do vírus também. A infecção do feto com estirpes não citopatogênicas da diarreia viral bovina, antes do desenvolvimento da imunocompetência fetal, pode vir a gerar vitelos portadores da doença para toda a vida, imunotolerantes ao vírus. Estima-se que 2 a 5% dos fetos infectados em útero pelo vírus da diarreia viral bovina permanecem persistentemente infectados. Os bovinos persistentemente infectados podem parecer clinicamente saudáveis, no entanto, são virêmicos e eliminam o vírus constantemente, em grandes quantidades, em secreções e excreções. Em alguns animais, PI, o antígeno viral encontra-se espalhado por vários tecidos, tais como o cerebelo e outras partes do cérebro, baço, rins, pulmões e em algumas regiões do intestino. Os bovinos persistentemente infectados têm maior probabilidade de desenvolver a doença das mucosas, de contraírem outras doenças e de ter menor tempo de vida, sendo que frequentemente morrem antes dos 2 anos de idade. A doença das mucosas é a forma mais grave da infecção pela diarreia viral bovina e ocorre quando os bovinos imunotolerantes ou persistentemente infectados ao biotipo não citopatogênico do vírus tornam-se superinfectados por um biotipo citopatogênico. A doença das mucosas afeta animais entre os 6 meses e 2 anos de idade, possui baixa morbidade e mortalidade próxima a 100%. No exame pós-morte desses animais, que morrem com a doença das mucosas, normalmente são encontradas lesões graves, erosivas, necrosantes ou ulcerativas, envolvendo a boca, língua, esôfago, pilares do rumen, omaso, abomaso, intestino e seco. Na imunossupressão, existem evidências de que as infecções pós-natais pelo vírus da diarreia viral bovina podem causar imunossupressão e estimular o desenvolvimento de outras doenças infecciosas, e de ser um fator crucial na patogenia das doenças de etiologia múltipla, como pneumonias, enterites. Contudo, essa evidência é controversa e deve-se ter em conta os mecanismos imunes dos bovinos persistentemente infectados, comparados aos animais com infecção primária. A patogenia da imunossupressão envolve vários aspectos do sistema imunológico. O vírus tem uma afinidade por células de defesa, e a consequência da infecção é a destruição de algumas dessas células e o prejuízo funcional das células sobreviventes. Os linfócitos e macrófagos constituem um importante alvo para a replicação do vírus da diarreia viral bovina. As lesões provocadas pelo vírus da diarreia viral bovina nos animais sugerem imunossupressão devido à depressão linfóide e neutropenia. Da mesma forma, algumas vacinas vivas modificadas são consideradas imunossupressivas temporariamente em vitelos ou poderão potenciar infecções intercorrentes. A infecção aguda também causa uma redução no CD4 e CD8 de linfócitos T, redução de linfócitos B e de neutrófilos. Embora o número absoluto de linfócitos permaneça relativamente normal, os neutrófilos de bovinos infectados pela diarreia viral bovina têm atividade bactericida reduzida.
A importância da imunossupressão induzida pela doença deve-se ao fato de aumentar a susceptibilidade do hospedeiro a outros agentes patogênicos e de poder aumentar a patogenicidade de micro-organismos co-infectantes. O estresse do hospedeiro no momento da infecção também irá aumentar a imunossupressão induzida pelo vírus. Os efeitos sinérgicos das infecções já foram descritos quando os animais estão concorrentemente infectados com anemia hemolítica, herpes vírus bovino tipo 1, vírus sincicial respiratório bovino, salmonelose, infecção por Escherichia coli, estomatite papular bovina, actinomicose, infecções por coronavírus, rotavírus, babesiose, eumentose aguda e metrite e mastrite. A imunossupressão induzida pela diarreia viral bovina também pode ter como resultado indireto a produção de prostaglandinas pelas células infectadas. Olá, meu nome é Ilsa e eu vou falar sobre o diagnóstico. O diagnóstico de infecções pelo vírus da diarreia viral bovina, ele baseia-se além da anamnese e do exame clínico. Ele conta com uma série de exames complementares de diagnósticos que são divididos em 4 métodos de diagnóstico, que é o isolamento do vírus, detecção do adeno viral, detecção do RNA viral e detecção de anticorpos. O tipo de amostra a ser submetido depende da história clínica, da exploração, sendo que o histórico de vacinações é muito importante para a interpretação da sorologia. Para a confirmação do diagnóstico, pode-se enviar para o laboratório coletas de sangue, com anticoagulante, soro, órgãos como baço, timo, intestino, linfonodos, também fetos, placentas e tecidos com lesões macroscópicas. A maioria dos métodos para o diagnóstico virológico são comprometidos pela interferência dos anticorpos maternos, sendo que os animais persistentemente infectados não são fáceis de identificar até que a imunidade colostral tenha diminuído, que acontece com cerca de 2 a 3 meses. O isolamento do vírus é o método mais fiel e amplamente utilizado para diagnóstico de infecções pelo vírus da diarreia viral bovina. O vírus ele é isolado por inoculação de amostras em culturas celulares. Os sorovários podem ser separados como biotipos citopáticos e não citopáticos. As fórmulas citopáticas elas causam alterações celulares características que são visíveis após cerca de 48 horas de incubação. Já o biotipo não citopático ele vai precisar de um exame, de um segundo teste, geralmente a imunofluorescência para a detecção do vírus. Durante a fase de viremia, o vírus pode ser isolado a partir de descargas nasais, pulmão e fezes. Além disso, nessa fase, ele também pode ser isolado a partir do sêmen, soro, sangue, fetos. Em animais persistentemente infectados, o soro é a amostra mais utilizada para isolar o vírus, enquanto que a capa leucocitária ou swabs nasais são mais apropriados para a detecção em infecções agudas. No exame antemortem, para se diferenciar animais persistentemente infectados de animais portadores de infecção aguda, é necessário isolamento em série do vírus com pelo menos 2 semanas de intervalo. Na necrópsia, o vírus é mais facilmente isolado em tecidos linfóides, como linfonodos, timo, baço, e em segmentos ulcerados do trato gastrointestinal. O vírus isolado ele pode ser confirmado posteriormente pelo teste de ELISA ou PCR. Em relação ao antígeno viral, a detecção direta em amostras suspeitas é mais rápida e mais econômica que o isolamento do vírus. São utilizadas técnicas como ELISA, para captura de antígeno, também a imunofluorescência, imunohistoquímica, com tecidos frescos ou fixados em formol. Para a identificação de animais persistentemente infectados, quase todos os tecidos podem ser utilizados, mas é mais eficaz em amostras de linfonodos, tireoide, pele, cérebro, abomaso e placenta. Por exemplo, a pele de animais persistentemente infectados é um dos tecidos no qual o vírus da diarreia viral bovina ele pode ser identificado por imunohistoquímica, principalmente em biópsias de orelha. No caso, já não ocorre em animais com infecção aguda, pois eles não possuem quantidades significativas de antígeno no tecido subcutâneo. A imunohistoquímica é uma boa técnica, porque essa técnica ela é capaz de testar bovinos jovens sem a interferência de anticorpos colostrais.
O antígeno viral ele pode ser também identificado em amostras de sangue, através da técnica de ELISA. Essa técnica é muito sensível para a detecção de bovinos persistentemente infectados, mas ela não é sensível na identificação de infecções agudas, como o vírus da diarreia viral bovina, pois esse vírus ele permanece no sangue num curto espaço de tempo nesses animais. Na detecção de ácidos nucleicos, a técnica de PCR é capaz de detectar pequenas porções de ácidos nucleicos virais de amostras sanguíneas e tecidos, incluindo de material conservado. O PCR é um método muito sensível, mas é sujeito a falsos positivos, pois não diferencia ácidos nucleicos de vírus vivos ou de vírus inativados. E também por conta da contaminação de amostras durante a colheita e no laboratório. O método de transcrição reversa ele pode ser adaptado para a detecção do vírus da diarreia viral bovina através do RNA viral no soro. A detecção do vírus por essa técnica é mais rápida e sensível do que o isolamento do vírus. E diferente do método de isolamento do vírus, a transcrição reversa ela não é afetada pela presença de anticorpos em amostras de soro. Por conta da sua alta sensibilidade, a técnica de transcrição reversa é considerada um método alternativo na detecção do vírus da diarreia viral bovina em amostragem em tanques leiteiros. Essa técnica ela vai detectar vacas persistentemente infectadas que estão em lactação no rebanho, e se o resultado é positivo, indica que existe pelo menos um animal persistentemente infectado no rebanho. Nesse caso, vai precisar de um outro teste para encontrar esse ou esses animais, né? As técnicas sorológicas são utilizadas para detectar e medir anticorpos. Elas são úteis para determinar a eficácia de uma vacina, averiguar o cumprimento dos protocolos de vacinação, determinar o estatuto de uma manada quanto à exposição ao vírus da diarreia viral bovina e associar a presença do vírus com a ocorrência de sinais clínicos. Após a infecção aguda, o anticorpo sérico ele é detectável de 2 a 3 semanas e os níveis máximos de anticorpos ocorrem com 8 a 10 semanas, de 8 a 10 semanas mais tarde. Após a vacinação, os títulos soroneutralizantes eles ficam altos durante muitos meses e por isso as titulações de amostras únicas elas dificultam a interpretação do estado do rebanho. A identificação da soropositividade de um animal indica apenas a exposição prévia ao agente. Nesses casos, a sorologia pareada, que é a colheita do soro no momento da suspeita clínica, e uma segunda colheita após 15, 20 dias, pode indicar a infecção pelo vírus. A elevação dos títulos de anticorpos em pelo menos 4 vezes indica ainda que, de uma forma direta, que o animal ele está infectado pelo vírus no momento da primeira colheita. A sorologia com amostras únicas, elas não pareadas, elas possuem um diagnóstico limitado, pois apenas indica que houve uma exposição prévia ao agente. Os animais persistentemente infectados, eles são soronegativos, exceto se tiverem anticorpos colostrais nas primeiras semanas de vida. Geralmente, os anticorpos, eles não são detectáveis no soro da maioria dos animais com a doença das mucosas. A avaliação sorológica ela pode ser útil na determinação do estado de infecção do rebanho. Por exemplo, o alto título de soroneutralização em ovelhas não vacinadas com mais de 6 meses de idade indica que o vírus da diarreia viral bovina está ou ele esteve recentemente presente no rebanho e está altamente relacionado com a presença de bovinos persistentemente infectados. Em relação ao diagnóstico diferencial, a diarreia viral bovina ela deve ser diferenciada de etiologias que causam diarreia, erosões, ulcerações do trato gastrointestinal, falhas reprodutivas, efeitos teratogênicos, patologias cutâneas e patologias respiratórias. Essas etiologias incluem vários agentes infecciosos, parasitas e toxinas. Em relação às doenças que causam lesões orais e diarreia, incluem a peste bovina, febre catarral maligna e a doença das mucosas, né? As doenças caracterizadas por lesões orais sem a presença de diarreia são
a febre aftosa, estomatite vesicular e estomatite papular bovina. As doenças que apresentam diarreia, mas que não apresentam lesões orais, são a disenteria de inverno, salmonelose, doença de John, parasitismo e deficiência em cobre. Já o diagnóstico diferencial da infecção aguda da diarreia viral bovina durante o período neonatal inclui outras causas de diarreia em bovinos jovens, como infecções por rotavírus, coronavírus, criptosporidiose, infecções por Escherichia coli, salmonelose, coccidiose. Existem outras causas de doenças respiratórias também, em bezerros, que devem ser consideradas, como infecção por Pasteurella, Salmonella, Mycoplasma, entre outras muitas. Os casos de doenças das mucosas necessitam de diagnóstico diferencial, especialmente da febre aftosa, que faz parte do complexo de doenças vesiculares e erosivas. O diagnóstico diferencial da forma trombocitopênica da infecção aguda pós-natal, ela deve ser diferenciada de outras patologias hemorrágicas, como no caso de intoxicação aguda por Pteridium aquilino. Em relação ao prognóstico e tratamento, no início do surto o prognóstico ele é reservado, pois não é possível avaliar a morbilidade do rebanho, né? Quando existem lesões da mucosa e desidratação, ele é desfavorável, pois a evolução é rápida e causa alta mortalidade. Os casos graves, com diarreia, aquosa e lesões orais, o prognóstico também é desfavorável. Nesses casos, deve-se ponderar o abate do animal. Os animais com diarreia viral bovina crônica, eles também devem ser abatidos e removidos do rebanho. Não tem um tratamento específico para animais que apresentam sinais clínicos da infecção. O objetivo do tratamento nesses bovinos suspeitos, né, de infecção aguda, eles são para prevenir infecções bacterianas secundárias, são indicados agentes microbianos de largo espectro, fluidoterapia, eletrólitos, suplementos e vitaminas. Em relação ao controle e à profilaxia, 4 princípios da diarreia viral bovina têm que ser aplicados ao mesmo tempo e de forma meticulosa para um programa de controle e profilaxia adequado. A eliminação de animais PIs, persistentemente infectados, uma biossegurança rigorosa e monitorização permanente são indispensáveis, enquanto a vacinação ela é recomendada como uma ferramenta suplementar para reforçar a proteção contra as reinfecções. A detecção e a eliminação de animais PIs são componentes essenciais desse controle. A eliminação desses animais vai diminuir a disseminação do agente e vai melhorar a saúde do rebanho. E uma das estratégias mais comuns para a identificação de animais PIs é a colheita de amostras de soro de todos os animais do rebanho com idade superior a 3 meses, para isolamento do vírus através da técnica de imunoperoxidase. A biossegurança ela é essencial para o controle e para a prevenção da diarreia viral bovina. Então, tem que cuidar na introdução ou adição de animais novos no rebanho, especialmente quando se trata de fêmeas prenhas, que é a forma mais comum para que o vírus se introduza no rebanho. Daí a necessidade de uma testagem e a importância da quarentena. O período de quarentena deve ser a base de todos os procedimentos da biossegurança, pois ele vai prevenir a entrada de infecções agudas. Se forem compradas fêmeas prenhas, o feto deve ser tratado como um novo elemento. Assim, antes de ser introduzido no rebanho, a fêmea gestante ela deve ser examinada para verificar o estado negativo da infecção e o vitelo deve ser testado ao nascimento para assegurar que ele não é um animal PI. Outros métodos de transmissão, tais como os fômites, as transferências embrionárias, a inseminação artificial e animais selvagens, devem ser considerados como fontes potenciais na introdução da diarreia viral bovina no rebanho. Em relação à vacina, ela é utilizada para reduzir o risco de perda quando o manejo preventivo ele está comprometido. E uma estratégia importante para o controle da doença é a vacinação de fêmeas gestantes semanas antes do parto, o que vai estimular a imunidade materna e vai fornecer proteção ao vitelo por imunidade passiva, especialmente nos 2 primeiros trimestres, o que corresponde ao período em que esse feto vai estar mais susceptível aos efeitos do vírus.
Hoje em dia, no mercado, a gente tem disponível 2 tipos de vacina. Vacinas que contêm o vírus vivo modificado e vacina com os vírus inativos. Em relação às vacinas atenuadas, que são as vacinas que possuem o vírus vivo, uma das suas vantagens é devido ao antígeno ser amplificado por replicação no animal, pois será apenas necessário um número pequeno de partículas virais, tornando então uma vacina econômica, o que vai necessitar apenas de uma dose da vacina para a imunização adequada. A duração da imunidade também constitui uma vantagem para esse tipo de vacina, pois tende a induzir uma resposta imunitária mais forte. Pelo contrário, as vacinas vivas, ela tem como desvantagem a falha na imunização. Se a vacina ela for armazenada ou manipulada incorretamente, ela poderá causar doença, e se o vírus recuperar a virulência, também vai poder causar doença. Outra desvantagem é a sua susceptibilidade para inativação através de produtos químicos ou exposição a altas temperaturas. E em relação às vacinas inativas, uma das suas vantagens inclui a falta de infecciosidade, a presença improvável de agentes advíncils, a ausência de doença pós-vacinal, bem como a utilização segura em vacas gestantes. Porém, os altos custos da vacina, a indução de uma resposta dos anticorpos neutralizantes, ela é mais fraca e a duração da proteção também é mais curta, havendo necessidade de 2 primovacinações com intervalo de 3 a 4 semanas para alcançar a imunização primária, constitui uma das principais vantagens desse tipo de vacina. E assim a gente conclui o nosso seminário, e aqui estão as referências que utilizamos para realizar esse trabalho.